Sejam muito bem-vindos ao Negócio é o Seguinte, mais um dia especial, mais um convidado especial. Hoje o coração tá super aquecido, é um amigo de longa data. Mano, quem é que você trouxe hoje aqui? Eu tô super feliz, a gente trouxe um amigão mesmo, diretor comercial da Nestlé, um amigo de longa data, 30 anos de experiência na companhia. Tem muita história para contar. Tem uma que você quer saber, né? Que ele conte aqui. Deixa que já está guardado, ele vai contar essa história. Luiz Ferro, seja bem-vindo ao nosso encontro aqui, cara. Bom dia, muito prazer em estar aqui, um prazer participar com vocês desse projeto. Vocês sempre inovadores, sempre acelerados, sempre buscando novos caminhos. Então, para mim, é uma honra estar aqui com vocês e participar desse momento tão especial. E vamos começar com uma pergunta básica do nosso podcast, que é assim, ó, Ferro. O negócio é o seguinte, quem é Luiz Ferro? Para começar, logo de cara. Pegadinha já na Já entrada, na saída aí. Filosófica, existencial, profissional, traz o que você quiser. Então, vamos lá. Quem é Luiz Ferro? Luiz Ferro é esse rapaz, amigo de vocês há longa data, hoje com 52 anos de idade, filho do seu Alípio e da dona Sueli, meus pais que eu tenho muita honra e muita gratidão de ter sido criado por eles. Somos 4 irmãos comigo, casado com a Daniele, que eu conheço desde pequenininho, fomos amigos de infância, namoramos há 9 anos, estamos casados há 26, pai do Matheus e do Rodrigo, que são as paixões da minha vida. E esse cara apaixonado pela vida, pela família, pelo trabalho, acho que são essas 3 as grandes paixões da minha vida, é isso que me norteia e que sempre me norteou o caminho até aqui. Que definição bonita, hein? Começou bem, né? É esse coração que irradia amor, eu acho que o Ferro tem isso, né? E é muito natural isso do Ferro, a relação que talvez de ferro não tenha nada, tem uma manteiga aí, né? Só o sobrenome. Mas o ferro é fundido no calor. E o calor é o amor que transforma. Opa! E dentro desse processo a gente vai juntando as conexões de tudo que você faz no profissional. Mas a pergunta que o Lu provocou, que eu queria começar, e foi muito legal conhecer isso, nesses nossos papos, nesses nossos almoços, que você me contou algo que eu não sabia, eu queria que você contasse para todo mundo. Como é que começa aquela história com o carrinho de lanches lá em Niterói? Cara, eu acho isso fantástico. Antes de chegar no Ferro diretor comercial, eu quero esse Ferro empreendedor. Como é que começa tudo, cara? Aí eu tenho a pegadinha para vocês. Aí tem uma história antes do trailer. Ah, boa! Essa não foi contada ainda. Vocês não sabiam. Boa. Então, como eu falei, eu sou filho do Alípio e da Sueli, meu pai militar, minha mãe professora, e somos 4 irmãos. Então, não sobrava muito dinheiro. Eu nunca tive mesada, nunca ganhei mesada, e não sobrava muito dinheiro, porque a gente sempre estudou nas melhores escolas, sempre morou bem, se alimentou bem e se vestiu. Tudo justinho ali. Tudo justinho, mas não sobrava muito dinheiro para uma mesadinha para você. Então, eu, meu irmão, meu cunhado, na época meu amigo de infância, na época de 14, 15 anos, eu já fui surfista. Boa, boa. Morava em Niterói, uma cidade muito parecida com Santos. Lá tinha as praias e tal, o clima de surf, eu gostava de surfar. E surfava direitinho, participava de campeonato e tudo mais. Como é que eu fazia para bancar isso tudo se eu não tinha uma mesada, não tinha um dinheiro? Então eu, meu irmão, meu cunhado e um amigo montamos uma oficina de surf. A gente fazia prancha, a gente consertava as pranchas, começamos a mexer com silk screen. Caramba, essa história é nova mesmo. Essa é nova. Dali começava a rolar um troco justamente para dinheiro bobo, mas dava para pagar uma inscrição no campeonato, dava para manter minha prancha e tudo mais. Gerando uma renda ali. Então, ali foi uma época de uma brincadeira, mas uma brincadeira que a gente já começou empreendendo. Anos 80? Ah, isso, anos 80. Shapeava mesmo? Shapeava. Eu pensei que era Fibra pra de vender. vidro, resina. Que é isso? Catalisador, aquele negócio todo. E qual era a marca? Tinha um nome a marca? New Style. Que é isso, hein? Tem que Bem anos 80. Bem anos 80. Disputava com Company, original Brasil. Disputava não, né? Mas queria fazer minha parte também. Mas deu pra gente brincar, se divertir e começar a entender um pouquinho de como ganhar a vida. Boa. Né? Era um trocado que a gente ganhava para participar de um campeonato de surf ou outro, mas era um trocado que vinha do nosso trabalho. E aí logo depois entrou a história do trailer. E aí meu pai ajudou a comprar, era eu, meu irmão e meu cunhado. A gente tinha um trailer no Mirante em Niterói. E foi uma época muito boa se a gente pensa, muito sacrifício, mas uma época muito boa se a gente pensar em aprendizado.
Então, naquela época a gente chamava de trailer, hoje é mais moderno, é food truck. Sim. Então, a gente Gourmetizou o nome, né? a gente tinha esse trailer no Mirante, em Niterói, onde hoje tem um museu do Oscar Niemeyer. Coisa linda. Que é um cartão postal, inclusive. Exatamente. Então, a gente ficou lá de 2018 a 2021. Só que era um trampo danado, né? A gente começava a abrir o trailer 6 horas da tarde e ia até 6, 7 horas da manhã, onde tinha movimento. Como que funcionava o trailer? Segunda-feira a gente não abria, porque a gente usava para fazer a limpeza geral e tudo mais. Mas de terça a domingo a gente funcionava de 6 da tarde até as 6 da manhã com públicos diversos. 6 horas, 7 horas da noite, quem que pingava lá no trailer? Era o pai, com a esposa, ou a esposa com o marido, um filhinho e tal, para tomar uma cerveja, comer uma batatinha frita, um lanche, até 10 horas da noite e ir embora. De 10 até meia-noite, casalzinho novo que não tinha muito dinheiro para ir para outros lugares se divertir, tinha um lugar para parar o carro, que era um lugar mais escuro e tudo mais, os caras faziam um lanche ali, tomavam uma cervejinha e depois ficavam dentro do carro, namorando, aquela coisa toda. Fase boa da vida, né? Época gostosa, né? Sensacional. Faz parte também do aprendizado. Aí que você aprendeu sobre canais de venda diversificados, aí? Mais ou menos. Aí eu aprendi, não sobre canais de venda, mas eu aprendi a lidar com o público. Perfeito. Na mesma noite, com vários tipos de público. Então você lidava com a família, você lidava com um casal de namorado, depois de meia-noite, 1 hora da manhã até as 3. Naquela época era a hora que as baladas começavam a acabar, hoje elas estão começando, né? Mas naquela época acabava até 2h30, 3 horas da manhã, as baladas acabavam. Então o pessoal que saía da balada ia para lá para fazer aquele lanche de final de noite e ir para casa dormir, mas já vinham meio calibrado, né? Na birita e tudo mais. E de 3, 4 horas da manhã até a hora da gente fechar, aí infelizmente é uma realidade até hoje, mas eram os caras que chegavam virando à noite, viciado em pó, e aquele, né, que é triste. Sim. Mas é uma realidade, né? Mas para mim é uma realidade, é triste, mas para mim foi um aprendizado. Ou seja, na mesma noite, você lidava com vários públicos diferentes e você tinha que saber adaptar a tua linguagem, Posturas a diferentes. tua postura. Então, esse período, eu tinha 18 anos nessa época. Que história incrível. Então, com 18 anos, dos 18 até os 21, eu era o único que tinha carteira, por exemplo. Meu irmão e meu cunhado são 1 ano e meio mais novo do que eu. Então, a gente tinha o trailer ali em cima no Mirante, só que a gente não tinha nada guardado lá. Tá. Outra coisa que foi bom nesse aprendizado todo foi uma parte de logística. Aprender a lidar com fornecedor, 18 anos de idade, cara. Com tudo. Porque a cerveja ficava armazenada na casa do meu cunhado, Tá. que era num outro bairro. Então, a gente recebia o caminhão de cerveja, o caminhão de bebida, descarregava lá, e ao longo da semana, fechou o trailer, abastece a cerveja para o dia seguinte. Quando você fosse para abrir de novo, você já levava a cerveja que você ia abastecer. Ou seja, tinha toda uma parte logística. Planejamento também, né? Planejamento, você tinha que sair. Na época aí a gente comprava, na época o único clube de compras que tinha, o atacarejo da época era o Macro. Só tinha o Macro chegando no Brasil. Legal. Então a gente ia para o Macro, comprava peças de presunto, queijo, sacos de batata, baldes de maionese, ketchup, mostarda, enfim, era uma logística. Já tinha um food service aí acontecendo. Também. Professional acontecendo. eu quero até emendar nisso. Vamos fazer um ping-pong nessa nossa conversa de falar de presente, falar de passado. Legal. E como é que isso se conecta. Hoje se fala muito, né? Hoje não, mas tem uma máxima do vendedor sangue nos olhos, que vai para cima, que faz acontecer. Ainda é válida essa máxima? Ou tem que ter outras competências para um vendedor, para a área comercial, ter esse aspecto que ajuda no profissional dele? Como é que você vê isso? Ainda o vendedor, sangue nos olhos, ainda basta? Não, só isso não. Já há muito tempo. Já há muito tempo que não basta. Talvez nessa minha época de trailer, lá há 30 anos atrás, talvez funcionasse. Mas ao longo desses anos todos, isso mudou muito. Então, acho que a questão para tudo na vida, não é só para o vendedor, não. Eu acho que para tudo. Cara, eu tenho isso como princípio. O que você precisa ter primeiro? Um objetivo. Esse é o teu... O norte. Porque quem não tem objetivo, qualquer estrada serve. Exatamente. E você pode cair no buraco. Agora, quando você tem um objetivo, você vai fazer suas escolhas. Esse, para mim, é o ponto de partida. Resiliência é o outro ponto, para mim,
que pesa muito, principalmente em vendas, quando a gente fala em vendas. Porque quando você tem um objetivo, você vai escolher seus caminhos. Seus caminhos sempre vão dar certo? Não, eles vão dar errado. Você vai errar, isso é certo. Claro. O que é certo é que você vai errar. Sim. Você tem que ter resiliência para voltar e começar de novo. Faz Muito parte. E aí, a outra coisa que para mim compõe tudo isso é a disciplina e o planejamento. Então, acho que objetivo, resiliência, disciplina e planejamento, isso tudo acontecendo, daqui sai o combustível para gerar o sangue nos olhos, que é a motivação. Uhum. Se você tem isso aqui bem fechado, eu tenho um objetivo. Eu tenho resiliência, porque eu sei que eu vou errar, então eu vou ter que recomeçar. Eu tenho disciplina para seguir o que eu tracei. E eu tenho um planejamento para me orientar em cima disso tudo aqui. Perfeito. Você vai acertar 80% e vai errar 20%. Só que cada acerto teu te gera motivação. Uhum. E motivação é o combustível para te manter com sangue nos olhos e te manter firme, pedalando para onde você quer chegar. Não existe esse negócio de motivação vem de dentro, cada um se automotiva. Se automotiva, se você tiver objetivo, resiliência, disciplina e planejamento. Fora isso... Puxa mais o teu microfone pra cá, pra gente Opa. ouvir. Mas olha só, hein? Melhorou? Traz mais perto aqui, ó. Então vamos lá. Diretor, não, puxa ele aqui no braço aqui, ó. Pra cima, Aí, pra cima aqui, ó. Aí vê se melhorou o áudio. Tá melhor agora? Direção mandou. Boa? Pronto. Beleza. Obrigado. Ótimo. Mas conseguiu pegar essa parte daí? Do que ele falou? Tá Conseguiu? tranquilo. Mas olha só, né? Do trailer já falava de planejamento, já falava de resiliência, ou já pensava. E é importante trazer isso para nossa audiência também, né, Zé? Não, eu acho que todo esse caminho do ferro é um caminho de uma experiência empírica, de uma experiência de busca por conhecimento, porque ele tem isso também. É um cara inquieto, né? Já dá para ver desde da história de montar a sua primeira empresa, a segunda empresa, o quanto melhorou com isso, e aí como um executivo de vendas, numa jornada com uma qualidade profissional muito grande, admirado por muita gente que está ao teu redor. A gente tem tido a oportunidade de trabalhar com você e com teus liderados, enquanto você tem esse reconhecimento. Acho que todas essas competências, um carro só com velocidade não faz curva, né? Então precisa ter um planejamento, sabendo para onde vai. É muito legal tudo isso que você traz. E eu queria ampliar essa história. Você falou muito da resiliência. A gente vem aí de 2 anos de pandemia, cara. E aí o vendedor tem muito essa coisa de chegar próximo, na conexão olho no olho, tá próximo do cliente, do broker. Pandemia deu uma mexida aí, né? Veio um maremoto que vocês tiveram que aprender a surfar de outras formas. E rápido, né? Acho que o planeta inteiro teve que aprender e teve que se readaptar de uma forma muito rápida. Perfeito. Que não foi ruim. Uhum. Se a gente parar para pensar, a gente estava meio que esquizofrênico de aceleração. Uhum. Acho que o patrão lá em cima olhou e falou assim, planeta, vocês vão dar uma desacelerada, porque senão vocês vão explodir. Então dá uma desacelerada, começa a olhar para dentro, começa a ressuscitar, trazer aquilo que está dentro de você, muitos valores que a gente, na correria do dia a dia, muitas vezes acaba deixando meio que de lado. Então isso, reacendeu alguns valores importantes para todo mundo. Mas como negócio, a gente teve que se readaptar rápido, teve que criar alternativas muito rápidas. Algumas deram certo, outras deram errado. Claro. Mas a gente passou esses 2 anos, 2 anos e meio até aqui, com muitos resultados positivos. O resultado tem sido muito positivo ao longo desse tempo todo. Fruto desse aprendizado, o que surgiu muito na pandemia, a questão do online no Brasil acelerou muito. Vendas online acelerou demais. Talvez a gente já tivesse num outro patamar em mercados mais avançados, como Estados Unidos e China e tudo mais. Mas aqui no Brasil, o período da pandemia fez a gente acender e apertar o pé no acelerador da questão dos canais online, de comercialização, de vendas, de e-commerce, muito forte. Muito forte. E já tinha estrutura para isso, assim? Ou teve que também ir mexendo na casa, quando eu digo mexendo na casa, numa estrutura, ampliar uma estrutura de vendas em e-commerce, porque a demanda aumentou muito, né? Se olhar hoje, eu vou falar que tinha, mas a palavra certa é que era embrionário. Se eu comparar o que a gente imaginava que na época a gente tinha, porque que a gente foi praticamente obrigado a acelerar e
ampliar, expandir, a gente era muito embrionário e hoje não. Hoje a gente está num patamar bom. Estamos muito longe do final, mas também já não estamos mais tão perto do começo. Então aquele negócio assim, já deu uma adiantada boa. As empresas, inclusive as gigantes como Nestlé, né, de onde você tem a tua carreira mais consolidada, mais tempo, tiveram que se adaptar a um modelo startup, né? Tipo, ó, experimenta, testa, deu certo, continua. Isso eu acho que é uma mudança muito significativa, e aí você como líder dessa turma, né, de um time experiente, trabalhar questões como você disse anteriormente, a questão da resiliência, ajudar esse profissional de vendas, falar, cara, vamos por aqui, esse é o caminho, o planejamento é esse, mas talvez a gente vai ter também que lidar. O diretor de vendas hoje, ele é um cara focado em gente, em pessoas? Acho que é o principal, né? Na verdade, a pessoa quando chega numa posição dessa, ele não opera mais. Ele pode ter os insights, e aí você faz as reuniões com os times e tudo mais, time multifuncional de todas as áreas, para gerar insights e tudo mais, mas eu não tenho tempo de operar, eu não consigo operar. Então o foco em pessoas, há muitos anos nessa posição, é fundamental. E aí vocês são testemunhas, vocês são meus... eu agradeço muito a vocês, porque ao longo desses 10, 12 anos, desde a época lá de Garoto. na época de garoto, que a gente tinha estrutura separada, vocês me ajudaram com centenas de treinamentos para todos os níveis dentro do time. Então, para mim, o foco em pessoas, aqueles 4 pontos que eu falei, objetivo, resiliência, disciplina, planejamento, você tem que educar as pessoas, você tem que orientar as pessoas, você tem que formar as pessoas para que eles consigam realmente botar aquilo ali em resultado, transformar tudo isso em resultado. Vocês sempre foram parceiros nisso. Muito obrigado. Esse reconhecimento a gente não esperava, mas a nossa amizade já vai comprovando essa nossa conexão que vai além do profissional. E aí você falou que na pandemia Deus falou assim, dá uma segurada, né? Desacelera. E quando eu perguntei, o negócio é o seguinte, quem é Luiz Ferro? Você começa falando de família, né? Dos pais, da esposa, dos filhos. Como é que a gente pode, depois dessa tua trajetória tão linda aí, né? 30 anos só de Nestlé, e fora tudo que você construiu e vem construindo, qual a relação do profissional com família? Qual o cuidado que o profissional deve ter para manter um bom resultado, mas também manter família, lado pessoal, ativo de alguma maneira? Luiz, até respirou fundo, né? É difícil até, na minha cabeça, para mim, é difícil até, eu não consigo separar as coisas. Então, assim, meu lado profissional, meu lado família, um complementa o outro da mesma forma. Então, por que eu trabalho muito? Primeiro porque eu tenho meus objetivos, porque você tem aonde eu quero chegar na vida, o que eu quero ser na minha vida. E o que eu sempre quis ser na minha vida foi embasado no que meus pais me educaram. Família, filhos. Então, o trabalhar muito, se dedicar muito, é para poder trazer para dentro de casa o melhor para a tua família. E a tua família é um combustível para você acordar todo dia e trabalhar cada vez mais motivado, feliz. Então, acho que esse ciclo, eu não consigo olhar família e trabalho de forma separada. Que lindo isso. Para mim, a coisa tá junta e um alimenta o outro e um fortalece o outro. E a família, eu não falo só de microfamília, minha esposa e meus filhos, não. A família, no geral, né? De uma forma muito ampla. Tenho irmãos, tenho cunhado, tenho sogro e sogra. Meus pais, infelizmente, já não estão mais entre nós, mas de onde estiver estão olhando por nós também. Eu tenho amigos, então, que fazem parte disso para mim, a minha família. Final de semana passada, a gente teve uma festa de uma que não é tia oficialmente, mas a gente considera tia, de 75 anos, que estavam todos os meus amigos de infância. É uma grande família, é uma alegria poder estar lá. Então, acho que essas coisas se alimentam e vão fazendo o profissional e o familiar cada dia mais forte. Esse lado humano é fortíssimo e importante, né? E é muita verdade isso que você fala, porque tem uma história nossa, pessoal, que aconteceu pelo lado profissional, que eu gosto sempre de ressaltar, e isso para mim ficou marcado. Em Garoto, a gente viajou 20 estados em 40 dias em convenção, que foi um grande orgulho e um desafio muito bonito de fazer. E fizemos várias capitais, e a última seria São Paulo. Acho que 2016, se eu não me engano. E
um dia anterior do evento de São Paulo, a nossa avó faleceu. E eu ia, nesse dia anterior, preparar tudo. Era num grande hotel, acho que umas 300 pessoas, mais ou menos. E eu falei pro pessoal do meu time, falei, eu não vou na preparação, já tinha feito tudo, estava muito bem encaminhado. Eu chego no outro dia cedinho e toco o trabalho. E o time já estava super afinado, foi e aconteceu. A gente foi velório e tal, aquela situação toda. No dia seguinte eu chego em São Paulo, o Ferro já sabia da história, me recebe e fala assim, o que você está fazendo aqui? Vai para casa, o que você veio fazer aqui? E eu falei assim, eu vim trabalhar. Ele falou, não, o teu time dá conta, o time da Universo vai dar conta. Eu falei, não, eu tô aqui porque tem um propósito, vamos seguir, vamos fechar com chave de ouro. Mas esse lado humano, para mim, ficou muito evidente. Eu sempre me emociono quando eu lembro dessa história, porque eu era um fornecedor, você era o nosso cliente. Talvez a máxima seria, poxa, o cara foi resiliente, aguentou a porrada e veio trabalhar. Você olhou pro humano e falou, descansa, vai para casa, cuida da família. Então, é um reconhecimento que eu faço publicamente Obrigado. sobre esse lado, assim, que me marcou muito e me fez aprender também que nas minhas escolhas, eu sempre lembro dessa situação que o lado humano precisa vir à tona, sem dúvida nenhuma, né? Essa transformação que passa nas atitudes, eu acho que esse é o grande ponto. O Ferro não é um cara que faz o discurso. O Ferro é isso que ele está falando. Isso é muito Perfeito. legal. Então, acho que você está aqui para a gente é sempre muito legal, porque a gente ultrapassou essa relação de fornecedor-cliente, tem uma admiração, tem o reconhecimento pelo profissional, mas principalmente pelo ser humano. E olhando para tudo isso, a gente sabe que a tua conexão é uma conexão com um propósito muito maior do que simplesmente a relação profissional. É uma relação com a transformação para o bem. E é isso, é uma coisa que você carrega, né? E está alinhado com os nossos valores. A Universo tem como propósito promover valores e atitudes para um futuro melhor. E você faz isso no teu dia a dia, no teu cotidiano, e as pessoas que estão ao teu redor se beneficiam com isso. Não só o teu núcleo familiar, mas eu sei que você estende isso também para os liderados e eles também se sentem parte da tua família. Dentro dessa jornada toda, Ferro, qual é o combustível que você busca para lidar com as ondas? E aí vamos usar a metáfora do surfista, as vacas que você toma no meio. Para quem não sabe, vaca é quando o surfista toma uma onda na cabeça e cai mesmo, né? Como é que é escolher as melhores ondas, se preparar? E quando você vem e que o mar tira o ar, como é que você lida com tudo isso? Essa é boa. Essa é boa. Vou fazer alusão na época de surfista também. Boa. E o Luiz falou um negócio importante aqui, propósito. Pô, você tem um propósito. Você sabe onde você quer chegar. Errar faz parte do caminho. Você vai levar uma vaca, vai levar um caldo. Normal. Levanta, abre o olho, vê para onde está brilhando o sol e sobe. Porque de vez em quando você leva uma vaca, você não sabe para que lado você está apontado. Você não sabe se você está para o fundo ou se você está para cima. Mas também tem aquela onda que você fala assim, já aconteceu comigo surfando, fala assim, vou entregar, porque agora eu não aguento mais. Uhum. Já teve. Fala assim, cara, seja o que Deus quiser. Uhum. Mas quando você é do bem, quando você tem propósito, quando você faz as coisas pensando sempre no bem, você não quer o mal de ninguém, você está tentando formar a melhor família, os melhores profissionais. Quando você entrega, você fala assim, porra, agora não dá, entreguei. Uhum. Vem uma mão para te salvar. Sempre vem. Sempre vem. E eu, uma vez na praia, levei um caldo que eu falei assim, levei um caldo não, a correnteza me arrastou e ia me jogando para pedra. Falei assim, entreguei, não tenho mais como nadar, ardia tudo, queimava tudo. Me surge um cara, agarra na minha cintura, bate os pés, que eu vou bater a mão. Teu primo que estava do meu lado vai sair com um cara ali de prancha, a gente vai sair por aqui. O cara me tirou do mar. Do nada apareceu. Do nada. É. E no trabalho a mesma coisa. No dia a dia profissional a mesma coisa. Tem hora que você fala assim, entrega, lógico que com a experiência, Sim. você vai ficando, depois de 30 anos de carreira, você vai falando assim, tem hora de você respirar e fica quieto, Uhum. não fala mais nada, deixa quieto, a onda vai passar, que a onda também vem a série, né? Sim. 2, 3 ondas, 4 ondas, depois dá uma acalmada. Então, respira que a série vai passar, fura as ondas, que você vai chegar onde você tem que chegar. Então, acho que mas a palavra é propósito, objetivo. A gente sabe onde a gente quer chegar. A gente sabe a importância
Tem que ter noção, sem arrogância, sem prepotência, a gente tem que ter noção de que nós somos, as nossas atitudes são exemplo para muita gente. Perfeito. O que você faz no teu dia a dia, da hora que você acorda dentro de casa, que você é exemplo para tua família, para teus filhos, para tua esposa, da hora que você chega no trabalho, que você é exemplo para um monte de gente. Uhum. Seja o exemplo mais positivo que você puder ser. Seja o exemplo mais humilde, simples, sem ser Humano. simplista, humano que você puder ser. Uhum. Legal isso. Tenha teu propósito, tenha teus objetivos, vá atrás, busque alternativas, mas não perca teu lado humano. Isso é importante. Que lindo isso. A liderança é exemplo, né? A liderança O arrasta. tempo inteiro, né? E você tem feito isso na tua jornada inteira, né? Buscando a cada dia se conectar com o teu propósito, caminhar. E para quem está começando, aí essa é a pergunta. O cara tá chegando aí, tá começando, tá chegando nesse mundo de vendas. Ah, eu quero fazer carreira. E aí imagina aí você passou a arrebentação, tá esperando vir a nova série, tá sentado, aí vem o ferrinho. Ah, ele passou a arrebentação também, encosta do seu lado ali, ó. Aí você olha e fala, você com 14 anos de idade ali, abrindo a New Styles, né, ali, o que você falaria para esse menino que tá começando a carreira dele? Para essa nova leva, para essa juventude, eu vou falar que tem uma diferença muito grande da juventude da minha época para essa juventude. Agora não era para ser diferente. Uhum. Nós entramos na era da informática, Claro, o mundo mudou da água para o vinho em 20. Quando eu comecei a trabalhar, eu era promotor de vendas. Essa história é boa também para contar. Quando eu comecei na Nestlé, eu era promotor de vendas, era maquininha que você tinha que marcar. Pô, eu tremia quando o cara do supermercado chegava e falava assim, pô, aí, remarcação. Sunab ainda? Tinha Sunab, preço? Você tinha que tirar etiquetinha por etiquetinha, marcar tudo de novo. Caramba. Pô, e era assim, remarcação de preço toda semana. Era, inflação galopante. Galopante. Por que eu entrei nisso? Porque eu falei aqui da era da informação, da digitalização. Sim, de Da tudo. mudança. Você não tem mais esse tipo de coisa. O mundo mudou muito. E aí, as características também mudaram. O pensamento mudou, a velocidade também mudou. Os jovens mudaram. Sim. A diferença que eu percebo hoje, assim, o jovem na minha época, o Ferro, quando entrou na Nestlé, com 22 anos, como promotor de vendas, ele olhava para cima e falava assim, putz, admiro aquele cara lá, quero chegar onde ele está. Era um negócio assim, mas qual foi a trilha de carreira que esse cara seguiu? Uhum. A meninada hoje não. Talvez sim, mas de uma forma muito diferente. Eles olham, talvez eles não admirem tanto. Eles sabem onde eles querem chegar, Tá. mas talvez com uma velocidade muito maior que não dê. E aí, o ruim disso é assim, você cria uma expectativa que muitas vezes ela não acontece. Boa. Então, a frustração vem da expectativa que você criou. E gera uma ansiedade também, né, Ferro? É um mundo ansioso hoje. Então, por isso que eu acho que o patrão lá em cima botou a mão e falou assim, ó, vamos Segura. desacelerar 2 anos para controlar um pouco mais, porque estava todo mundo muito ansioso. Mas eu acho que a diferença é, naquela época você entrava e falava assim, pô, o meu chefe, aquele cara lá que é meu chefe, foi promotor, foi vendedor, foi supervisor, virou gerente. Putz, você admirava e você buscava a trilha daquele profissional para você chegar onde ele chegou. Hoje em dia não, hoje em dia a meninada já entra e fala assim, pô, quando que eu vou ser gerente? Uhum. Calma, calma. Quando você tiver experiência e maturidade para liderar pessoas, esse é o primeiro ponto. Você quer ser gerente? Você vai ter que ter experiência e maturidade para saber que o teu papel não é executar nada. O teu papel é formar pessoas. O teu papel é fazer com que esse time multifuncional execute com excelência. Aí você está preparado para ser gerente. Mas para chegar aqui, você vai acertar e errar um monte. Então tem um trajeto um pouco diferente. Talvez o que na minha época demorasse 15 anos para acontecer, hoje, com a velocidade e tudo mais, com a informática, com tudo que está aí de mais moderno e que trouxe muita velocidade, vai acontecer em 10, 8 anos. Tudo bem. Mas não dá para pular degrau. Pular degrau é a primeira armadilha para você lá na frente
ter que voltar 2 para depois subir de novo. Eu acho que esse é o... Isso é muito legal, porque você está contando aqui e me veio uma história que eu gosto muito. A história que o jornalista foi entrevistar um sábio. E aí virou pro sábio e falou assim: mestre, como é que eu faço para alcançar, fazer, chegar na iluminação? Ele falou assim: fácil, boas escolhas. Aí o jornalista virou para ele e falou assim: mas como é que eu faço boas escolhas, né? Aí ele assim: fácil também. Faça escolhas erradas. Então, esse erro do processo, né, essa experiência que vai acontecendo dentro do teu caminho, é a experiência. A gente olha e fala assim: pô, o cara chegou lá, eu vou chegar lá também. Vai, mas tem um tempo e tem que viver o presente. A gente é um mundo ansioso, como vocês dois trouxeram, eu acredito, porque a gente não vive o presente. A gente vive o futuro. O que é a ansiedade? É excesso de futuro. Então a gente está sempre olhando onde eu vou chegar. E esquece que ir em direção ao propósito é viver o momento presente. É estar aqui inteiro no que está acontecendo ao teu redor. E naquilo que está acontecendo, você se entregar inteiro. Porque é isso que faz a transformação. E é um mundo de muita avaliação, né? O tempo inteiro na internet eu julgo e sou julgado. Isso também amplia essa ansiedade. Mas seguindo na linha das dicas do ferro, quase um quadro aqui à parte, dicas do ferro, a gente tem uma audiência muito diversificada, assim, desde executivos, grandes empresários, pequenos empresários, interessados no tema. E você já viu e vivenciou muita estratégia de vendas. Você consegue dar uma dica, assim, quais são os pilares para quem tem um negócio, quem tem uma loja, quem, enfim, está empreendendo, para a estratégia de venda? O que ele deve levar em consideração? Não puramente técnico, mas assim, ter essa amplitude de visão. O que você diria para essa pessoa que está tentando ampliar o negócio dela, tentando abranger mais vendas? Qual seria o caminho das pedras? O Luiz te botou numa saia justa agora, porque imagina, como é que é a mesma estratégia? Será que é possível a mesma estratégia para a loja de surf, pro food truck, para uma multinacional? Olha o tamanho da encrenca que ele te botou. Eu comecei falando que sou teu amigo, né? Isso que é pior. Mas assim, entendendo como conceito, claro que existe uma diversidade, por isso que eu falei, não puramente técnica, mas esse olhar mais amplo. O que considera quando pensar numa estratégia independente da linha de negócio? É isso. As estratégias vão ser diferentes. Sempre. Não dá pra gente tratar uma loja de surf, uma loja de carro, um restaurante, com as mesmas estratégias. Mas o ponto de partida, para mim, é o mesmo. Boa. Excelente. Quem é o seu consumidor? Quem é o consumidor? Tá. Toda a estratégia de vendas de qualquer empresa que quer expandir, que quer crescer, começa pelo entendimento do consumidor final. Que eu acho que muitas empresas erram hoje, não vou falar erram, mas que ainda não se atentaram com mais profundidade, é que as empresas olham assim, pô, como que eu vou vender mais? Olhando dela para o trade, para o intermediário, para o distribuidor. Não é aqui. Como que eu vou chegar lá no consumidor que vai me fazer vender mais? Uhum. Aqui é o meio do caminho, é por onde eu vou, por onde vai passar a minha estratégia. E aí são coisas diferentes. Se eu tenho um canal de distribuição, é uma estratégia diferente. Se eu tenho um canal, vou falar do meu universo, né? Que são alimentos. Nós temos os brokers lá, os distribuidores. É uma estratégia. Uhum. É um formato de equipe que eu vou tratar de uma forma diferente. Mas eu já pensei lá naquele consumidor. Porque o cara que compra um leitinho, o cara que compra uma caixa de bombom, o cara que compra um bono, um passatempo, ele vai comprar na padaria, ele vai comprar no supermercado, ele vai comprar na merceariazinha perto de casa, vai comprar na loja de conveniência do posto, vai comprar no hipermercado, vai comprar num atacarejo. Quem é o meu consumidor de passatempo? Quem é o meu consumidor de passatempo? Uhum. Independente de onde ele vai comprar. Porque as estratégias vão passar pelos canais de distribuição que eu tenho. Mas a base dela tem que ser, a construção dela tem que ser em cima do consumidor. Não tem outro ponto de partida para traçar as estratégias. Tem alguma metáfora, alguma relação do que você falou na época lá do food truck dos anos 80, né? O trailer, de você ter analisado diferentes perfis e ter abordagens diferentes? Passa por aí também? Passa, acho que não de maneira pensada
Porque lá foi mais empírico, né? Porque lá foi um negócio que foi acontecendo e a gente foi surfando a onda e tudo mais. Mas aquilo ali me deu a base, esse aprendizado e esse entendimento. Pô, imagina, com 18 anos você vai pensar nisso, qual é a minha estratégia? Qual o perfil de consumidor? Não pensava ali em ganhar um trocado, fazer alguma, já namorava, então já queria ter meu dinheiro para poder sair com a minha namorada, que hoje é minha esposa. Enfim, Legal. lá começou como sem muito pensamento no primeiro momento, mas depois a gente foi construindo. Tá chegando a hora do pessoal que sai da boate, da balada. Eles chegam com muita fome, já começa a pré-fritar uns hambúrgueres e já deixa separado aqui, porque você precisa atender esse cara. Então, atender o cara é você, essas pessoas, esse consumidor, é você saber lidar com ele, mas deixar ele satisfeito, porque o cara não ficou esperando 20 minutos para comer um lanche. Exato. Chegou ali, em 5 minutos o lanche estava pronto na mão dele. Então, você tem todo um pensamento por trás que foi sendo construído nessa Que analogia bacana, né? E assim, é o foco no cliente, mas é antecipar o que ele precisa, né? Eu acho que isso é uma coisa legal, assim. Hoje, esse olhar que você está trazendo é antecipar o que ele precisa. Fala, peraí, esse cara vai chegar aqui com fome. Se ele demorar para ser atendido, ele não volta mais, ele vai para outro lugar. Então, essa coisa de antecipar, de ler as pessoas, de entender a necessidade do cliente, ao invés daquela máxima, né? O cliente tem sempre razão. Às vezes o cliente não sabe o que ele quer. Então, como é que eu posso... Faz sentido isso? Faz sentido, eu vou completar a tua primeira pergunta. Entender o que o cliente quer, entender o que o consumidor quer, e quando ele não sabe o que ele quer, muitas vezes nós como empresa, e aí isso é a dinâmica, eu tenho que gerar essa expectativa. Então, como que eu faço para os caras expandirem o negócio e tal, não sei o quê? Eu vou achar um nicho, vou achar alguma coisa que eu gere uma expectativa de consumo naquele consumidor. Bárbaro isso. Que nem ele sabe ainda. Que nem ele sabe. Vou falar um exemplo nosso, que a gente começou a construir lá atrás. Presença de chocolate no checkout. Vocês lembram disso? Vocês me ajudaram nos treinamentos. Sim. Há 15 anos atrás, a gente entrava num checkout de supermercado, tinha revista. Sim. Que é venda de impulso, né? Isso, já entramos em impulso, né? Já. Antigamente, no checkout de supermercado, você tinha lâmina de barbear, chiclete e revistas. Você lembra que tinha? Sim. Lá atrás, 2010, 11, a gente olhou um pouco para o que na época a Adams fazia, depois a Mondelez e tal, com chiclete e Halls, no checkout, falou assim, pô, chocolate. Por que não chocolate? Começamos a fazer teste em algumas lojas e mostrar para o trade que o chocolate no checkout era muito mais rentável que a revista. Ou seja, acabamos com a questão de ter revista no checkout. Tira a revista e a gente bota chocolate em todos eles. E isso aconteceu em 10 anos. Hoje em dia você não vê mais revista, você vê chocolate em todos os checkouts. Não vê nem mais banca, né, de jornal hoje, revista, tá acabando também. Então, e chocolate no checkout você vê. É, muito. E aí, entra de novo na tua pergunta. Nós geramos um consumo que não existia. Porque ninguém sai para um supermercado para falar assim, vou comprar um batom. Não tá na lista de compra. Não. Só na cabeça do meu filho sempre. Sempre na casa do Vitório tá sempre essa. Ainda bem. Amigo é um bom consumidor. Tá vendo? Com certeza. Então, não tá na lista de compra. Mas quando o cara para ali no checkout, fica aqueles 10 minutos ali passando a compra e tal, não sei. Olhou pro lado e falou assim, putz. Vou levar, né? Um Kit Kat. E também, né, batom. Ferro, entender concorrência, né? Porque começa a perceber que a revista tava tirando uma margem de vocês que poderia ser ali, né? Você começa a perceber que a concorrência não é só o chocolate de outra empresa. Ali Não. também tava tirando uma margem sua, né? Também. E um espaço de venda, né? E ficou mais caro colocar ali também, né? Com essa ampliação. Ficou mais caro. Por isso, Ficou mais caro. o vendedor é um estrategista, um diretor comercial, o cara tem estratégia. Por isso que não dá para estar na operação, tem que estar pensando. E se você é um líder, né, e você está na operação, alguma coisa está errada. Rever aí, ó, dicas preciosas do Ferro hoje. Vocês tiveram uma aula aí de estratégia, de olhar, mas principalmente de um ser humano fantástico. Já quero começar te agradecendo, porque acabou o nosso tempo, cara. Foi maravilhoso. Voou. Conversa entre amigos vai rápida, né? É, muito bom. Muito obrigado, te agradeço. Mano, É um carinho enorme que a gente tem por você, uma admiração, porque a gente comunga desses valores. Acho que tem que ter esse lado profissional muito assertivo, muito competente, e isso inspira as pessoas, mas sem deixar o equilíbrio do lado humano e da família, que eu sei que é importante. Obrigado por estar aqui com a gente, é sempre uma honra. E as suas palavras finais para essa turma que está te ouvindo?
Um agradecimento de novo a vocês por Obrigado. estar aqui hoje, participar. É um prazer, uma honra estar aqui. Somos amigos, Sem né? dúvida. Então, acho que a gente fica muito à vontade aqui de conversar e de bater esse papo. Algumas histórias que vocês não conheciam ainda, então Boa! agora acabou o estoque. Agora Não, tem mais. Eu sei que tem mais, eu sei agora que não tem mais. para trás. Opa, Cuidado. pode ser que tenha daqui para frente. E vai ter. Para trás, eu não tenho mais estoque de história nenhuma, mas a vida segue, né? Eu tô aí com meus 30 anos de companhia, então ainda tenho longos anos, espero que longos anos de vida pela frente, muita energia, muita motivação para próximos passos e novas empreitadas. Enfim, muito obrigado pelo convite, uma honra, um prazer estar aqui com vocês e dividir esse tempo de bons conhecimentos, de boa troca. A honra é nossa, obrigado, meu irmão. E você que está ouvindo a gente, não esquece de clicar, curtir, compartilhar, eu sempre peço isso, e divulgar para outras pessoas. Uma aula dessa não pode ficar só aqui. Obrigado e até a próxima. Um abraço, valeu!